Antônio Oliveira é avisado e perde jogador importante para a sequência na Copa do Brasil de 2024 em segundo jogo. Novidades em relação à equipe e também tomada de decisão por contratação de jogador que fez boa parte de sua carreira na Europa. Se inscreva, ative todas as notificações e deixe sua curtida para estar conferindo um pouco mais em relação a esse tema e mais esse vídeo que começa neste momento por aqui. O Corinthians conseguiu conquistar uma importante vitória ainda na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o América de Natal fora de casa. Agora, a equipe alvinegra comandada por Antônio Oliveira joga por um simples empate na arena no duelo de volta para conseguir garantir a sua classificação às oitavas de final dessa competição, que se tornou ainda mais importante com o passar das últimas temporadas e a valorização principalmente financeira dessa competição, que consegue pagar muito bem as equipes que conseguem chegar o mais longe possível nessa competição de Copa do Brasil. Apesar dessa vantagem conseguida e conquistada pelo Corinthians no primeiro jogo, a equipe não pode relaxar. O técnico Antônio Oliveira e seu elenco também já sabem muito bem que terá no segundo jogo um desfalque confirmado para o confronto. A suspensão automática de Ranieri, que sofreu mais um cartão amarelo, e assim o jogador titular absoluto da equipe será a ausência, que representa também um desafio a mais a ser superado, principalmente pelo técnico Antônio Oliveira, que terá que buscar de forma interna em seu próprio elenco um jogador que possa ter a capacidade de conseguir ajudar o Corinthians da mesma forma com que Ranieri tem conseguido ajudar o Timão dentro de campo, sendo um atleta que aparece praticamente em todos os setores do campo. A construção de um placar positivo no jogo de ida, é claro, é sempre muito importante e fundamental para que agora o Corinthians possa ter um pouco mais de tranquilidade e a oportunidade nas mãos de jogar ao lado de seu torcedor com a maioria e avançar de fase na Copa do Brasil com apenas um empate. O jogo de volta já faz com que o Corinthians esteja presente nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024. Essa vantagem conquistada fora de casa, assim, coloca o time paulista em uma posição bem mais privilegiada e com a vantagem. Mas não significa nada. Todo mundo já viu que na Copa do Brasil, nos anos passados, muitas remontadas foram obtidas por equipes até menores do que equipes que tinham também a preferência por passar de fase. E assim, o Corinthians tem que entender que a sua classificação ainda não está garantida. Na minha visão, o Corinthians conseguiu estar jogando um futebol propositivo fora de casa e conseguiu construir um placar positivo. Você, torcedor do Timão, o que pensa? Comenta aqui abaixo também sobre esse desfalque de Ranieri. Um jogador que esteve presente no time do Corinthians como titular nesse compromisso que marcou a vitória pelo jogo de ida da Copa do Brasil foi Paulinho, jogador que tem passagens marcantes pelo Timão e que atualmente tem retornado à titularidade neste jogo em específico. No entanto, ele se encontra em uma situação contratual bem diferente, com seu vínculo se aproximando do fim. Diante desse cenário, o atleta já tem visualizado a possibilidade de negociar uma renovação de seu contrato com a equipe do Corinthians. O retorno do jogador à titularidade em uma partida recente demonstra também a importância e a qualidade que esse jogador ainda pode entregar, apesar de sua idade já um pouco mais avançada em 2024. É um atleta que hoje tem muita experiência e também consegue ajudar o Corinthians de inúmeras formas, tanto dentro quanto fora de campo, e assim sendo capaz de contribuir de uma forma mais significativa para que o Corinthians possa ter mais opções em seu elenco e que também consiga atingir os objetivos que são traçados de forma interna pelo clube. Ele tem seu contrato muito próximo do término e agora ele e o Corinthians devem estar se sentando mais brevemente para conseguir dialogar em relação a uma possível renovação de contrato desse atleta, que não apenas apresentaria uma continuidade de sua parceria, mas também uma manutenção de um jogador que tem muita experiência e que pode ajudar o Corinthians dentro de campo. Claro, jogador que hoje tem suas limitações, passou por algumas lesões em relação a também a sua carreira recentemente no próprio Corinthians, se recuperou delas e agora tem retornado aos poucos, conseguiu voltar agora a iniciar um jogo como titular e claro, isso tem muita importância, principalmente para ele, um jogador muito experiente que tem história no Corinthians.
Quem sabe o Corinthians possa renovar até a finalização da temporada de 2024 e permitir com que ele esteja presente nesse elenco atual. Na minha visão, o Corinthians necessita sim de boas opções para o meio de campo. Ele pode ser uma dessas opções presentes no elenco e por isso seria muito interessante manter esse jogador no elenco atual do Corinthians para que ele consiga dar continuidade ao trabalho que já vem desempenhando junto a também o técnico Antônio Oliveira e sua comissão. E você o que acha? Comente aqui abaixo. Esse primeiro semestre do futebol no Corinthians ajudará a diretoria também a identificar se necessitará de realizar grandes esforços para que consiga assim boas contratações para o restante da temporada de 2024. Assim, está sendo planejado grandes contratações para o meio do ano, onde a janela de transferências novamente se abrirá e o Corinthians terá um objetivo bem claro de buscar e conquistar de ao menos uma das 3 competições em que está envolvido nesse momento. Neste contexto, o nome de Lamela esteve surgindo mais recentemente como uma possibilidade no Corinthians e gerou muitas expectativas entre os torcedores. No entanto, ainda de acordo com o que se foi divulgado pelo jornalista Samir Carvalho, a vinda do argentino para o Parque São Jorge parece bem improvável nesse momento. O histórico recente de lesões que o jogador foi acometido foi um fator bem determinante para que o Corinthians pudesse analisar muito bem o histórico do atleta e pudesse também desistir da ideia de enviar uma possível proposta ao jogador para realizar uma investida. A decisão já foi também comunicada aos envolvidos e assim passou a ser encerrada todas as especulações que foram geradas em torno de um possível negócio envolvendo o Corinthians e o argentino Eric Lamela. Assim, é um atleta que, pode-se dizer, tem visto seu nome riscado na lista de possíveis jogadores que poderiam, assim, receber uma oferta do Corinthians para essa temporada de contratações que se iniciará ainda na metade do ano com a janela de transferências aberta e, assim, uma possibilidade concreta do Corinthians conseguir contratar algum jogador para ajudar o técnico Antônio Oliveira e dar mais opções ao time atual. Isso é algo importante, uma decisão que o Corinthians toma baseado também no histórico do atleta. É sempre muito bem importante visualizar como os atletas se comportaram nas temporadas anteriores em relação a problemas físicos. Como o Lamela teve alguns problemas mais recorrentes, isso se torna assim um pouco mais empecilho para que o Corinthians pudesse realizar uma investida em um jogador que, claro, receberia um salário um pouco mais alto em relação ao padrão do futebol brasileiro. Você, torcedor do Corinthians, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião também sobre esse tema em questão.